Eu quero iniciar este vídeo falando as palavras de Cristo Jesus, que disse: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebento, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso está escrito em Lucas, capítulo 21, do versículo 28 ao 33. Jesus está falando de uma parábola alusiva ao final dos tempos, falando de uma tal figueira que de modo simbólico representa a nação de Israel. A figueira, pelos teólogos e as suas interpretações, representa a nação de Israel, e todas as árvores representam as demais nações. Então, a nação de Israel, que é representada pela figueira, e todas as árvores que representam as nações do mundo, estão determinando uma época, segundo esta parábola de Cristo, para o final dos tempos. É isto que nós estaremos abordando a partir de agora. Eu sou o pastor Gilvaí de Oliveira. Você está no canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, te peço que se inscreva no canal. Também te peço que deixe o seu like, deixe o seu joinha e acione as notificações para que o YouTube possa te notificá-lo quando nós postarmos uma nova mensagem. Porém, se o YouTube não te notificar, visite o nosso canal, pois sempre nós estaremos postando mensagens que edificam vidas. A mensagem que você vai ouvir tem como tema: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Parte 2. Foi uma pergunta que os discípulos fizeram ao Senhor Jesus: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Esse vídeo foi dividido em duas partes. Primeiro você veja a parte 1, deixe os seus comentários, deixe o seu like. Depois veja a parte 2 deste vídeo. Jesus respondeu no plural. Os discípulos perguntaram no singular, mas Jesus respondeu no plural, não falando do sinal em si, mas dos sinais que antecederiam a sua vinda. É isto que nós estaremos abordando a partir de agora. Após a vinheta, fique com a mensagem. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus disse: e haverá pestes. Pestes são doenças incontroláveis que haveriam de surgir no final dos tempos, segundo a palavra de Cristo Jesus, a profecia alusiva ao final dos tempos. Vejamos algumas pestes que já assolou a humanidade ao longo dos tempos. Por exemplo, peste bubônica. A doença é considerada historicamente a causadora da peste negra, que assolou a Europa no século XIV, matando entre 75 a 200 milhões de pessoas na antiga Eurásia. No total, a praga deve ter reduzido a população mundial de 450 milhões de pessoas para 350 milhões de pessoas. Foi uma verdadeira calamidade no século XIV na Eurásia. Vejamos, varíola. A doença atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. Era transmitida de pessoa para pessoa por meio das vias respiratórias. Felizmente, a varíola foi erradicada do planeta em 1980 após a campanha de vacinação em massa. Cólera. Sua primeira epidemia global ocorreu em 1817, matou centenas de milhares de pessoas. Sua transmissão acontece a partir do consumo de água ou alimentos contaminados e é mais comum em países subdesenvolvidos. Nós estamos vendo que as pestes, elas compõem a profecia de Cristo sobre o final dos tempos.
Jesus disse: haverá pestes. Vejamos, gripe espanhola. Acredita-se que entre 40 e 50 milhões de pessoas tenha morrido na pandemia da gripe espanhola de 1918-1919, causada por um vírus de influenza mortal. Mais de um quarto da população mundial na época foi infectada e até o presidente do Brasil, Rodrigues Alves, morreu da doença em 1919. Foi uma verdadeira calamidade pública. Gripe suína H1N1. Conhecida como gripe suína, o H1N1 foi o primeiro causador de pandemia do século XXI. O vírus teria surgido em porcos, no México, em 2009 e se espalhou rapidamente pelo mundo, matando 16 mil pessoas. E atualmente nós temos a evidência da Covid-19 que está assombrando e assolando o planeta, como todos estão cientes. Jesus disse: haverá pestes. No final dos tempos, antes da sua volta, haveria pestes terríveis assolando e matando a humanidade. Isto é um sinal profético do final dos tempos e da volta de Jesus. Outro sinal que Jesus disse que haveria de anteceder a sua volta são os terremotos. E ele disse: e haverá terremotos em vários lugares. Veja bem, e haverá terremotos em vários lugares. Vejamos, Kamchatka, Rússia, 14 de novembro de 1952. A magnitude deste terremoto foi de 9 pontos na escala Richter. Um terremoto seguido por um tsunami atingiu a península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, em 1952. Não houve registro de mortes, em grande parte pelo fato de a região ser pouco povoada. No entanto, o maremoto atingiu o Havaí, nos Estados Unidos, provocando a perda da ordem de $1 milhão a 2,4 milhões de dólares. As ondas destruíram barcos, casas e estradas. Honshu, Japão, 11 de março de 2011, magnitude de 9.0 na escala Richter. Pelo menos 15 mil pessoas foram mortas, mais de 4 mil pessoas dadas como desaparecidas e mais de 5 mil pessoas feridas quando um terremoto seguido por um tsunami arrasou a costa leste de Honshu, a maior e mais populosa ilha do Japão. A combinação de tremor e maremoto também deixou mais de 130 mil pessoas desabrigadas e destruiu 300 mil casas e prédios. A maioria das mortes ocorreu nas cidades de Iiate, Miyagi e Fukushima. As ondas chegaram a 38 metros de altura. Isto foi uma verdadeira calamidade. Sumatra, Indonésia, 26 de dezembro de 2004, magnitude de 9.1 na escala Richter. Às 0 horas e 58 minutos, no dia 26 de dezembro de 2004, um terremoto de grande magnitude atingiu a costa oeste da ilha de Sumatra, na Indonésia. O tsunami que se seguiu ao terremoto atingiu 14 países ao sul da Ásia e do leste da África. Ao todo, a tragédia deixou cerca de 230 mil mortos ou desaparecidos e 1,7 milhão de desabrigados. Foi uma verdadeira calamidade pública para aqueles países daquela região, principalmente a Indonésia, no ano de 2004. Veja que Jesus disse: e haverá terremotos em vários lugares. Alasca, Estados Unidos, 28 de março de 1964, magnitude de 9.2 na escala Richter. O terremoto foi seguido por tsunami, tirou a vida de 131 pessoas. Os efeitos do tremor foram fortemente sentidos em várias cidades americanas. Chile, 22 de maio de 1960, magnitude de 9.5 na escala Richter. Na noite de 22 de maio de 1960, o Chile foi atingido em cheio pelo maior terremoto já registrado no planeta.
Aproximadamente 2.000 pessoas morreram, 3.000 pessoas ficaram feridas e mais de 2 milhões perderam suas casas. O terremoto foi seguido por um tsunami que deixou 61 mortos no estado americano do Havaí e 130 no Japão e 32 nas Filipinas. Foi o maior terremoto já registrado na história da humanidade. Veja que é cumprimento profético daquilo que Jesus falou, e haverá terremotos em vários lugares. Isto é cumprimento profético da profecia cristológica sobre o final dos tempos, como nós estamos narrando neste vídeo. Também outro sinal que antecederia o retorno de Cristo, ele disse: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Na parte 1 deste vídeo, nós falamos dos falsos cristos, das pessoas que haveriam de surgir dizendo que eram Jesus. Agora, Jesus aborda nesta profecia, no contexto deste fato, dizendo que surgirão muitos, veja que são muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vejamos, já se vendeu chave ungida, chave que abririam portas para a solução de problemas com o objetivo de ludibriar a humanidade. Já se vendeu colher de pedreiro ungida para as pessoas não terem problemas quando estiverem em suas construções. Isso são falácias que o homem vai criando. Já se vendeu semente ungida, principalmente agora, para curar a pandemia que existe por aí. Veja que Jesus falou que surgiriam falsos profetas. Isso são falsos ensinos que têm enganado a humanidade em cheio. Vejamos o que é um falso profeta. Um falso profeta é aquele que afirma falar em nome de Deus, sem contudo apresentar a Deus ou mesmo pertencer a ele. Além disso, um falso profeta propaga ensinos antagônicos às Escrituras, tomando para si uma autoridade que não lhe pertence, afirmando-se aquilo que Deus diz que ele não é. Veja o que é aí um falso profeta. E está cheio, principalmente no Brasil, desses falsos profetas. Mas não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, os falsos profetas estão divulgando seus ensinos e enganando a muitos e muitos. Jesus, ao falar, disse: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Isso está escrito em São Mateus, capítulo 7, do versículo 15 ao 20. Veja que Jesus está falando das características dos falsos profetas. As características desses falsos profetas estão relacionadas com as falcatruas e malandragens que eles utilizam para ludibriar a fé do povão, a fé daquele que não conhece a Deus e nem está se esforçando para conhecê-lo. Mas nós estamos alertando, muitos falsos profetas estão surgindo e já surgiram nos nossos dias, mas nós devemos estar atentos para não cairmos nesse engodo que nós podemos afirmar aqui, que é engodo pertencente a Satanás. Onde há mentira, Deus passa longe. Onde há mentira, com certeza Satanás está por trás de tudo isso. Jesus alertou: guardai-vos dos falsos profetas. Veja que os falsos profetas também, as suas características e os seus ensinos são sinais do fim dos tempos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Também é um dos sinais do final dos tempos, falada pelo mestre da Galileia. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, não é de poucos, não é de alguns, mas é o amor de muitos se esfriará. Vejamos, a iniquidade é a transgressão da lei de Deus, é a rebelião e a impureza do homem contra Deus.
Aqueles que têm uma vida caracterizada pela prática da iniquidade não têm nenhum relacionamento com Cristo, ainda que reivindique profetizar e fazer prodígios em seu nome. É só consultar São Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, que está relacionando este conteúdo, este assunto. Vejamos. Geralmente pensamos iniquidade como que acontece apenas entre cristãos, os filhos de Deus. Porém, não é verdade. Este mal, no final dos tempos, atinge a todos os indivíduos dentro e fora da igreja. A maldade, a injustiça, a perversão passa ao nosso redor a todo tempo. A nossa sociedade está falida moralmente falando. Esta é uma grande verdade. Veja a charge. Vamos fazer uma campanha contra a corrupção? Falou alguém para alguém. Aí alguém responde: não temos dinheiro. Aquela pessoa que chamou para fazer uma campanha contra a corrupção diz: que tal a gente desviar algumas verbas públicas? O outro responde: me parece interessante. Veja que coisa que está acontecendo. Outro sinal de iniquidade é violência e criminalidade. Veja o que está acontecendo: prostituição, lesbianismo, homossexualismo e coisas dessa natureza, adultérios, coisa desta forma que está ocorrendo dioturnamente. Garotas e garotos de programa que também está ocorrendo. Tudo isso é sinal de iniquidade que está afetando as pessoas e determina de uma determinada forma o fim dos tempos. Tráfico de drogas também é um sinal de iniquidade. Polícia Federal atrás de pessoas que praticam tráfico de drogas, que praticam por aí afora tráfico de armas, que ludibridia pessoas e que tira vidas. Veja que coisa o que está ocorrendo. Engano religioso também é uma forma de iniquidade, é uma forma de engano, é uma forma de enganar as pessoas e de tirar a vida das pessoas, principalmente a sua espiritualidade. Tudo isso leva a pessoa só para um lugar, para o abismo, leva a pessoa para o abismo, para o buraco, para a perdição. Esses ensinos estão contidos dentro das Escrituras. Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você está vendo quais são as características de pessoas que promovem a iniquidade no nosso mundo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Veja o que Jesus falou: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, você deve permanecer aos pés da cruz, você deve permanecer aos pés de Cristo, para que você continue na presença de Deus. Você deve permanecer em oração, buscando a Cristo, pedindo misericórdia, suplicando a bondade, suplicando o amor, suplicando a proteção do Pai Eterno. E mesmo se você for cair em um abismo, Deus irá te proteger, Deus irá te segurar, Deus não permitirá que isso venha ocorrer com a tua vida. Você será protegido dos leões pelos anjos de Deus. Se você permanecer com Cristo, se você permanecer na presença de Deus, Ele irá te proteger das ondas terríveis, das ondas dos mares desta vida que vem para destruir as pessoas. Permaneça na presença de Deus e receba a sua proteção, porque é isto que Ele nos promete, é isto que Jesus promete para aqueles que permanecerem na sua presença, fazendo a sua vontade e buscando a sua face. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Não podemos confundir volta de Cristo com fim de mundo. Volta de Cristo é uma coisa, fim de mundo,
fim de tempo, mudança deste planeta para uma outra situação, é outra coisa. Veja que Jesus, ele responde às perguntas que os discípulos fizeram no singular, no plural. Então ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Como isso pode ser possível? Como o evangelho ele pode ser pregado em todo o mundo? Isso pode ser possível por meio de satélites. O evangelho pode ser transmitido automaticamente por meio de satélites, atingindo todos os países do mundo, atingindo todas as cidades do planeta Terra, atingindo todas as localidades. O evangelho de Cristo, ele pode atingir a todas as cidades ao mesmo tempo. Então, por meio de satélites, o evangelho ele pode ser pregado, ele pode ser divulgado, e é uma das formas que será utilizada para alcançar o mundo como um todo. Você que ouviu esta mensagem, se você não for inscrito no canal, te peço que se inscreva no canal, te peço que deixe o seu like, que deixe o seu joinha, também te peço que deixe os seus comentários, que deixe as sugestões de vídeos que você quer que seja abordado por este canal. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus.